No vídeo de hoje conversamos com Rafael Martins, dono do perfil Vascaíno Crônico no Instagram, por qual ele escreve crônicas, naturalmente, sobre o Vasco da Gama. Eu, pessoalmente, sou muito fã do trabalho feito por ele. A entrevista, na minha opinião, ficou muito legal. E antes de eu passar para a entrevista em si, eu queria, claro, convidar você que está aqui pela primeira vez nesse canal a se inscrever, a deixar o like. Mas, claro, ao final do vídeo, depois que você consumir esse conteúdo, se você gostar dele ou não, e também avisar que teremos cortes sobre essa entrevista nas nossas redes sociais do Analisa Vasco, @AnalisaCRVG, se você puder nos seguir por lá e ajudar no engajamento, até porque o trabalho do Rafael é muito legal e merece ser visto. Como surgiu a ideia de criar o perfil Vascaíno Crônico? Olha, Eduardo, surgiu em 2020, mais precisamente ali no finzinho de março. A primeira crônica eu publiquei no dia 1º de abril de 2020, eu considero essa a data de início, né, dos trabalhos aí do Vascaíno Crônico. E surgiu por quê? Porque minha rotina, de dar aula, né, eu sou professor, então uma rotina bem movimentada, tenho família grande também, 3 filhos, então eu sempre tive o sonho de escrever sobre o Vasco e nunca tinha tido assim muito tempo para me dedicar a essa tarefa, né? Embora em outros momentos eu tenha escrito crônicas sobre outros assuntos, até ligados a futebol mesmo, mas eu tinha a intenção de escrever especificamente sobre o Vasco e nunca tinha ocorrido essa oportunidade de fazer isso, né? E faltava tempo mesmo. Até que veio a pandemia, as aulas pararam por um tempo, né? Depois de um tempo elas começaram a ser online, mas naquele momento ali, durante o mês de março de 2020, estava tudo parado. É uma situação já muito difícil no Brasil e no mundo, né? Pessoas morrendo, muita tristeza, muito medo. Aquele início da pandemia foi assim um período muito complicado, né? Para todo mundo conhecendo uma situação de exceção, assim, uma situação nova e terrível, né? Já tivemos perdas. O meu vizinho, por exemplo, que era meu amigo, morreu logo ali no mês de março mesmo de 2020. Ele tinha viajado e pegou a doença no retorno ao Brasil e faleceu, então já está todo mundo comovido ali no prédio. É uma situação realmente muito triste, mórbida, né? E até para eu conseguir arejar mais meus pensamentos, eu fiquei procurando uma forma de me dedicar a algum hobby, alguma coisa que eu pudesse fazer em casa e que me desse uma arejada na mente, né, nos pensamentos, de modo que eu conseguisse atravessar aquele período que foi horrível para todo mundo de uma maneira um pouco menos traumática, né? Não dava para evitar o sofrimento, de ver tanta gente sofrendo, de tanta gente com medo, tanta gente passando por tanta dificuldade, mas eu tentei criar alguma estratégia para conseguir pensar em outra coisa, né? E como eu gosto muito de escrever e sempre fui apaixonado por futebol e pelo Vasco, né? Eu resolvi usar o Instagram, que eu nem utilizava há tanto tempo assim, quer dizer, o Vascaíno Crônico começa em 2020, eu fiz o meu perfil pessoal, acho que em 2018, não tinha nem tanto tempo assim, não tinha nem tanta intimidade com o Instagram ainda, mas eu percebia que ali talvez eu conseguisse interagir mais com as pessoas. Eu já tinha tentado escrever em blogs e tal, mas eu sentia que a adesão não era tão maciça, né? Não tinha um acompanhamento assim tão fiel, né, às crônicas de blogs, se bem que eu não escrevia só sobre futebol em geral, nesse blog que eu tinha criado anos antes. E aqui em casa, né, nesse primeiro momento, sem trabalhar regularmente, eu tenho que fazer alguma coisa para não enlouquecer também nesse cenário distópico, né, que estava acontecendo ali naquele momento, no início da pandemia. E aí veio a ideia de escrever sobre o Vasco, que foi algo que me fez muito bem, né, me ajudou a passar por a controlar um pouquinho aí da saúde mental até, e distrair um pouco a mente, né, naquele cenário hediondo, né, que estava acontecendo na pandemia. E foi aí que surgiu, começou em abril, 1º de abril de 2020, escrevi a primeira crônica, foi sobre a chegada do Ramon Menezes, né, na época, para treinar o Vasco, foi o meu primeiro assunto. Aí eu já comecei
já fiz um link com a estreia do Ramon Menezes, jogador de futebol, em 96, porque eu fui a esse jogo, aí eu já comecei a criar várias relações entre o que estava acontecendo naquele momento, 2020, e o Ramon, que eu vi estrear no Vasco, lá no Vasco e Vitória, 4-1 em São Januário, ao qual eu compareci. Aí daí já surgiram ideias para fazer aquela primeira crônica, e eu tomei gosto pela coisa, eu já sempre gostei de escrever, sempre amei o Vasco demais, né, muito apaixonado. Então foi fácil, né, eu já tinha experimentado a escrita com temática futebolística em outros meios, por exemplo, você deve conhecer o site Trivela, né, que é um site bastante famoso, já existe há muito tempo, mas lá nos primórdios da Trivela, entre 2004 e 2008, eu escrevi para o site, para a revista impressa que chegou a sair também. Na época eu cheguei a flertar, não sou jornalista, mas flertei um pouquinho ali com o trabalho do jornalista, porque eu fazia algumas matérias para a Trivela, e gostei da coisa também, escrevia mais sobre futebol europeu na época, mas sempre foi um desejo meu escrever sobre o Vasco, né? E eu realizei esse desejo criando esse perfil, né, Vascaíno Crônico. Maravilha. E, caraca, é uma trajetória, assim, impressionante. E é curioso como é parecida com a da Analisa Vasco, que também é de 2020, não pela mesma iniciação, talvez, mas nesse aspecto de querer conectar o desejo de escrever com o Vasco, que também é um grande amor aqui meu e da galera que faz parte, mas muito bacana perceber isso. E eu comentei com você há pouco, o Rafa, que o seu perfil, ele me chamou muita atenção, porque a pegada dele, ela é muito de encontro com o que eu gosto, para começar, mas também ela vai muito de desencontro com o que é o normal de produção de conteúdo Sim. sobre Vasco, que normalmente é aquele conteúdo de hard news, da notícia fria, sem aquela coisa reflexiva, mais profunda, né? E eu sinto falta disso, pessoalmente. Então, no seu perfil eu encontro muito isso. Aí eu te pergunto, como é que foi a repercussão do perfil no primeiro momento? Foi bem recebido? O pessoal abraçou legal? Demorou para isso acontecer? E o relacionamento com os seguidores, né? Porque aqui na Analisa, por exemplo, a gente tem sempre reações muito fortes, pro bem e pro mal, quando a gente traz uma opinião, uma reflexão. Isso também acontece aí no Vascaíno Crônico? Sim. Eu tenho que sempre manter a minha essência e aquilo que eu penso, né? Eu acho muito importante, num perfil como esse a que eu me proponho, que é o Vascaíno Crônico, eu sempre tenho em mente de que eu não devo fazer um texto para necessariamente assim para tentar agradar a uma ideia de leitor que eu tenho, e sim fazer um texto que corresponda ao que eu penso, né? Eu acho importante manter essa essência para depois você acabar não se perdendo no meio do caminho, né? Se você começa a querer sempre fazer um afago num determinado tipo de leitor, depois você acaba saindo da rota que vai te dar mais prazer, que é a de você conseguir interagir com esse leitor, mesmo que eventualmente você não o agrade por completo em alguns momentos, né? Por exemplo, eu escrevi uma crônica recentemente falando tudo que eu penso sobre o Léo Jardim, tendo a exata noção de que talvez eu desagradasse a alguns torcedores, mas eu achava importante falar o que eu penso sobre ele, né? É um ótimo goleiro, mas vejo ali algumas falhas e tal, não é o meu goleiro dos sonhos também, e eu sei que dizendo isso, um ou outro leitor pode não gostar tanto, mas eu sei que ele vai saber também, no fim das contas, que ele vai ter ali um texto de um cara que está dizendo o que pensa, né? Um cara que não está em cima do muro e que não está ali apenas para ficar dizendo o óbvio, né? Eu acho importante essa coisa de fugir do óbvio. Eu sempre tento procurar um ângulo diferente para abordar o assunto, e quanto à recepção no início, eu acho que até hoje, né, tá sendo um trabalho bem de formiguinha ali, eu vou ganhando seguidores paulatinamente, sem muita velocidade, até porque o meu perfil é mais voltado para o texto mesmo. Eu não faço tantos vídeos, assim, às vezes no Stories eu faço alguma coisa, mas é pouca coisa também, não tenho muito tempo para isso. E a gente sabe que no Instagram você acaba atingindo um público maior, às vezes, fazendo vídeo, né? Então, como é muito do texto, nem todo mundo gosta de ler textos longos também, nem todo mundo tem muita paciência, mas eu faço questão de manter um estilo ali, de manter uma
uma tônica sempre presente do texto mais que eu tento fazer com que seja um texto mais denso, né? Não sei se consigo sempre, mas eu tento fazer um texto que de alguma forma toque o leitor, né? Eu sinto também que há leitores fiéis desde o início, tenho leitores que estão me acompanhando desde o início, tem muita gente com a qual tenho verdadeiros amigos virtuais aí, pessoas por todo o canto do Brasil que estão acompanhando o trabalho há muito tempo, e eu fico muito, acho isso muito gratificante, né? Tem muita gente que acompanha o trabalho lá, os meus textos, os textos do Vascaíno Crônico há muito tempo, e essa relação tem sido muito prazerosa, assim, eu gosto muito de dialogar com os vascaínos, mesmo com aqueles que discordam frontalmente de mim, entendeu? Acho que é importante manter sempre esse diálogo com todo tipo de vascaíno, com vascaíno porque afinal de contas a gente tem um amor em comum, né? É verdade, é verdade. Acho que esse último ponto é o crucial da coisa, e eu vou muito de encontro com esse pensamento também. Bom, você comentou na sua última resposta, na primeira pergunta, né, sobre o fato de você já ter trabalhado no Trivela, enfim, novidade para mim até, muito legal saber, inclusive. E, bom, naturalmente você está já há algum tempo acompanhando, né, o jornalismo vascaíno. Eu, pessoalmente, eu sou de uma geração mais nova, eu entendo meu papel, assim, meu lugar de fala, eu não posso trazer uma visão tão ampla quanto ao jornalismo vascaíno. Sou de 2004, tenho 20 anos, Sim. então, assim, eu estou ainda conhecendo isso. Então, quando eu dialogo com alguém da geração anterior à minha, eu gosto muito de saber qual que é a principal referência de produção de conteúdo voltado para o Vasco. Porque eu tive uma conversa no começo do ano com o Fernando Campos, que era da ESPN, hoje está na Casa TV, que é assumidamente vascaíno, né? Não, ele é incrível, ele é incrível. E ele comentou comigo uma coisa que eu percebo também. Hoje em dia é muito mais aceito jornalistas por o time que torce. Todo mundo sabe que o Fernando Campos é Vasco, que o Lucas Pedrosa é Vasco. E na geração anterior, aí você pode me corrigir se for o caso, mas me parece que não era tão comum. Então, diante disso, qual que era, e talvez ainda seja, a sua referência de produção de conteúdo sobre Vasco? Você tem toda a razão do que você está falando. Hoje em dia é mais comum, sim, o jornalista falar abertamente, né, sobre qual é o seu time. Você vê que, por exemplo, um jornalista vascaíno, que é da antiga, mas que há pouco tempo, né, expôs assim mais claramente, embora todo mundo já soubesse, que é vascaíno, mas ele trabalha na Globo há muito tempo, Lédio Carmona, né? Mas há pouco tempo que ele falou na Globo, que foi, acho que por ocasião do falecimento do Roberto Dinamite, que ele falou lá na Globo mais abertamente sobre a sua paixão pelo Vasco, né? Que já era sabido há muito tempo. O Lédio Carmona, por exemplo, é uma das minhas referências, falando assim, não exatamente da internet, mas no geral, né? O Lédio Carmona é uma grande referência para mim a respeito de conteúdo vascaíno, né? Porque ele é um jornalista que já trabalhou em muitos veículos, né? Na imprensa escrita, trabalhou muito em jornal, na revista Placar, e eu sempre li textos do Lédio, achava sempre textos muito bons, né? Por exemplo, eu me lembro de uma vez em que eu li uma crônica dele que saiu num livro, um livro, aliás, cuja proposta eu achei muito interessante, que era um livro chamado Meu Jogo Inesquecível. Eles reuniram crônicas de várias pessoas, não apenas jornalistas, mas alguns ex-jogadores e tal, a respeito, a pessoa tinha que escrever sobre o jogo que ela considerou assim, mais marcante na sua vida, né? E eu me lembro, acho que eu comprei esse livro em 2007, se eu não me engano, e o Lédio foi convidado, né, para escrever, e ele escreveu uma crônica belíssima, uma crônica assim, primorosa sobre aquele jogo de 1980 em que o Roberto voltou do Barcelona para o Vasco, né? E ele fez 5 gols contra o Corinthians no Maracanã. E foi uma crônica muito bonita, assim, um texto maravilhoso mesmo. E no rádio, quando eu era garoto, tinha até um jornalista que fugia um pouco dessa coisa de, no passado, os jornalistas não eram tão abertos quanto a revelar seus times, mas havia no Rádio Esportivo Carioca, na Rádio Globo, na época, o Áureo Ameno, que era um cara que zoava os flamenguistas o tempo todo, ele defendia o Vasco com unhas e dentes, e era muito engraçado, além de tudo, né? Então era um cara assim, que eu adorava também ouvir no rádio e que produzia, digamos assim, o conteúdo vascaíno, porque ele comentava sempre puxando a brasa
Sardinha do Vasco, né? Então era muito bom. Agora, assim, em termos de conteúdo vascaíno na internet hoje em dia, eu acho que tem muita coisa boa, né? Tem aí um panorama bem farto e diversificado, mas tem muita coisa boa sendo produzida na internet hoje em dia também. Eu acompanho bastante coisa, acompanho vocês da Analisa Vasco, que eu acho que estão fazendo um trabalho muito maneiro. Eu gosto do Expresso 1923, acho muito bom. Já até participei de um programa lá, daquele programa que eles fazem às segundas-feiras, né, o Colina de Passo. Eu gosto muito da pegada do pessoal lá, que era o pessoal do Portão 9, né, que depois criou o Expresso 1923. Eu acompanho muito a Atenção Vascaínos também. Eu já ouvi o Flávio Dias desde a época de Rádio Tupi, na década de 90. Eu sempre acompanhei o Flávio. Ele, como setorista, era um setorista brilhante. Eu gostava muito das reportagens do Flávio lá na década de 90. Gosto muito do Vaguinho, que faz o Vasco Pai e Vasco Filho atualmente. Acho ele muito legal. Já o acompanhava desde o Rock Bola lá no início do século, né? Gosto demais. Gosto do Mídia Vascaína, gosto dos comentários do Hélder Fleuret também. Tem muita coisa que eu acho muito legal na internet sobre Vasco. Eu acompanho um pouquinho de tudo e acho que tem espaço para todo tipo, né, de abordagem, mas tem o humor, tem uma coisa que pende mais para o humor, tem outros que é um jornalismo mais sério, né, mais comprometido com a notícia mesmo. E eu gosto um pouco assim de acompanhar todas essas vertentes aí. Maravilha, maravilha. É um cenário bem plural mesmo, eu concordo com você. Tem para todos os gostos, por assim dizer, né? Exatamente. E, assim, de certa forma, a gente está envolvido nisso, né? Claro, devidamente colocado na proporção de alcance aqui de todo mundo. Mas acho que apesar do alcance, é muito mais sobre o impacto que a gente traz para quem acompanha, especialmente o Vascaíno Crônico. Eu comentei contigo há pouco, né? Como tem sido legal ler o que você produz e tal. E eu retribuo também, claro, o elogio ao trabalho feito, você trouxe há pouco aqui em relação à Analisa, né? Mas uma ponderação que eu acho importante nisso tudo, para além da relação quase que comercial, né? Que é essa troca de informação da gente que produz para quem recebe, a gente é vascaíno. Então, exercitar esse amor pelo clube, né? Dessa forma, colocando isso em palavras e tudo mais, como é que tem sido isso para você? Transformar isso, digamos, numa tarefa, certo? Como é que isso significa para você? Você tocou num ponto interessante, transformar isso numa tarefa, né? Eu tento sempre descolar essa prática da obrigação, né? Porque, assim, quando vira uma obrigação, acaba deixando de ser tão prazeroso, né? E eu não teria tempo também de fazer... Eu já me pego, às vezes, assim, pensando, poxa, mas aconteceu isso, eu não escrevi, aí eu já fico me sentindo um pouco culpado, mas eu não vou conseguir, tento sempre manter em mente o seguinte: eu não vou conseguir falar de tudo, né? Eu não vou conseguir esquadrinhar o Vasco em todos os seus detalhes o tempo todo, porque eu não tenho tempo. Eu tenho uma vida profissional no magistério, eu tenho 3 filhos, tenho esposa, tenho que dar atenção para todo mundo. Eu não vou conseguir, né, sozinho, até porque o Vascaíno Crônico eu trabalho ali bem solitário, embora eu sempre dialogue com todo mundo ali nos comentários. Eu acho muito legal isso também, mas eu não vou conseguir falar de tudo. Então, eu procuro escolher alguns recortes, assim, né, que eu considero mais relevantes. E fazendo isso, respondendo a tua pergunta, eu acho que eu consigo exercitar, né, o meu vascainismo de uma maneira mais plena do que antigamente, porque eu sempre fui a estádio, sempre consumi conteúdos de vascaínos, produtos, sempre conversei muito com meus amigos vascaínos. Eu tenho alguns de longa data com os quais eu vou ao estádio e tal, mas agora eu tenho um público maior, né? Eu tenho mais pessoas para conversar sobre Vasco e eu tento dar uma contribuição mais efetiva ali, que eu não conseguia dar antes, né, porque por não ter o perfil. E eu acho que falando da história, falando que é uma história belíssima, né, não há dúvida, a história, como se diz, a mais bonita do futebol, falando do orgulho de ser vascaíno, né, ou por vezes duvidando da lógica distorcida de alguns setores que tentam ali espezinhar o Vasco. Quando eu faço isso, eu acho que eu consigo dar uma contribuição um pouco maior do que em outras épocas nas quais eu não estava trabalhando como
ou exercitando, né, a crônica. No Vascaíno Crônico não é exatamente um trabalho, né, não é uma profissão, mas é algo que é um hobby, é uma paixão, e eu pretendo levar isso adiante. Não sei como vai ser o futuro, mas é algo que no momento e há 5 anos tem me dado muito, muito prazer. Falar de Vasco é uma coisa das que eu gosto mais na vida, né? Então, vou tentar levar isso até onde puder. Maravilha, eu concordo plenamente. Eu costumo dizer de vez em quando aqui, quando a gente está ao vivo na Analisa Vasco, que depende do momento, mas normalmente é muito bom falar de Vasco, quando a gente não tem que Sim, pincelar crises e tal, né? Mas eu pessoalmente exato. também gosto muito de falar de Vasco. E ainda nesse tema sobre esse universo em que a gente acaba estando inserido, né? Naturalmente, esse universo de produção de conteúdo jornalístico e crítico para o Vasco, que eu acho que é de fato esse nicho em que a gente está inserido, né? Principalmente o Sim. Vascaíno Crônico, né? Que está nesse caminho. Eu, inclusive, identifico poucos perfis identificados com esse nicho, alguns que volta e meia entram e saem, mas não se mantém tanto ali. Como é que você enxerga esse universo, a sua interação com a comunidade, o que você avalia sobre algum direcionamento que você gostaria de dar quanto a isso? Como eu falei para você agora há pouco, eu acho que existem várias abordagens possíveis, né? E muitas estão sendo postas em prática pelos produtores de conteúdo aí, pelos jornalistas, por todos aqueles que se propõem a falar de Vasco na internet. E eu tenho uma maneira de encarar essa produção de crônicas que é assim, fica ali uma coisa meio híbrida, né? Como a crônica geralmente entre o jornalismo, embora eu não seja jornalista, e a literatura, né? E eu tento encontrar um meio do caminho ali, porque é exatamente assim que a crônica funciona, né? A gente fica tentando burilar o texto, lapidar o texto, e ao mesmo tempo ser, às vezes, um pouco mais factual e tratar de aspectos que se vinculam ao jornalismo, porque exploram ali o cotidiano do Vasco, as coisas que estão acontecendo, e eu tento fazer um link, né, entre as coisas que acontecem no Vasco com esse universo da escrita. E eu acho realmente, como você falou, que não existem muitas páginas assim na internet. Em geral, não existe uma preocupação tão grande com o cuidado com o texto, né? Mas eu tenho notado que recentemente, nos últimos tempos, tem aparecido alguns textos assim que eu tenho achado muito interessantes, inclusive lá na Analisa Vasco. Tenho lido alguns textos muito legais, muito bem escritos, inclusive, né? Eu sou professor de português, eu sempre presto atenção, né? Eu dou aula de redação, de português, literatura, então eu fico sempre de olho na maneira como a pessoa escreve também, né? Eu sempre prestei muita atenção nisso. E sempre gostei muito da crônica, crônica esportiva, né? Inclusive, uma vez, muito tempo atrás, eu gostava muito, por exemplo, na adolescência, de ler a revista Placar, né? Eu sempre li muito a revista Placar na década de 80, década de 90, e houve uma edição em 91, que foi uma das edições das quais eu mais gostei, que era assim, havia 2 crônicas para cada grande clássico brasileiro, né? Então, Vasco, cada grande clássico regional, né? Então, Vasco e Fluminense tinha uma crônica de um tricolor e uma crônica de um vascaíno. Vasco e Flamengo, a mesma coisa. E foi uma revista, assim, sensacional. E ali eu descobri que dava para falar, e na época eu tinha uns 14, 15 anos, eu descobri que dava para falar de futebol com um texto que não fosse apenas factual, né? Que não fosse apenas ali de falar de sistema tático, do que aconteceu aos 13 do primeiro tempo, aos 28 do segundo, mas que um texto que interagisse com outros campos da vida, né? Que que fornecesse para o leitor uma visão mais ampla do futebol na sua ligação com coisas externas ao campo, né? E eram textos assim muito, muito legais, né? Muito bacanas, e eu acho que ali eu descobri que dava para falar de futebol assim, né? E
fiquei sempre com isso em mente, depois fui estudar justamente literatura, e hoje em dia eu tento trazer um pouquinho de literatura para o universo vascaíno, né? Não sei se consigo, mas tento produzir textos que fiquem ali entre o factual e o lúdico, né? Que é a proposta justamente das crônicas. Eu concordo contigo, não tem tanta coisa assim na internet, né? E também acho que muita gente não procura isso, e até por conta disso que eu não tenho um crescimento assim tão galopante de seguidores, né? Porque as pessoas em geral buscam consumir coisas mais rápidas, né? Mais fragmentadas, assim, não estão sempre interessadas em ler textos mais que tentam ter um pouquinho mais de profundidade, né? Não, com certeza, eu concordo plenamente com você. É um debate que eu tenho volta e meia com os meus amigos que produzem conteúdo para o Vasco também, sobre essa via de mão dupla, de não haver tanta essa procura, infelizmente, do conteúdo mais aprofundado, quanto que o superficial salta mais aos olhos, né? Mas também, como, de certa forma, a gente tem esse poder de mudar isso, de inserir isso, entre aspas, na programação, né? Começar a transformar isso numa coisa visível e alimentar esse movimento, que eu acho pertinente para o Vasco nesse momento. E em cima disso, na verdade, a próxima pergunta aqui porque é um debate, eu pessoalmente tenho muito esse debate, né? Não sei se ele é tão forte na internet, eu comentei contigo em off, eu não acompanho muito a internet, não vivo tanto esse universo das conversas na internet, eu acho muito selvageria. Mas para mim é um debate muito importante. O papel das páginas e perfis de Vasco em relação ao clube, no futuro do clube, que seja, né? Falava-se muito disso na última eleição, como que os perfis influenciaram ou deixaram de influenciar para votação, ou deixar de votar em determinado candidato, enfim. Isso é um exagero? Você concorda que há, de fato, esse impacto sólido na torcida, na maneira de pensar desses perfis segmentados em relação ao Vasco da Gama? Olha, eu acho que alguma influência sempre acaba se exercendo, sim, né? Para um lado ou para o outro. A gente sabe que nos últimos pleitos realmente houve alguns perfis, alguns canais que estavam mais ligados ao candidato A e outros mais ligados ao candidato B, e isso ocorreu, sim. Agora, eu acho que os perfis, os canais, né, que falam de Vasco, eles têm um papel importante de cobrança, né, que com a internet passou a ser exercida de uma maneira mais incisiva, que eu acho importante. Por quê? Porque a imprensa tradicional, né, a grande mídia, digamos assim, ela nunca foi muito interessada em que o Vasco assumisse um papel de protagonista ali, né? A gente sabe quem são os preferidos deles, né? Então, acaba que numa década, por exemplo, como a década de 2000 ou 2010, foi uma década muito ruim para o Vasco. Acho que ali foi o início das grandes provações pelas quais o Vasco acabou experimentando nos anos subsequentes. Foi uma época de muito marasmo, assim, uma época em que muitos clubes avançaram, se modernizaram, e o Vasco ficou parado no tempo, né? E nessa época a internet ainda não estava tão difundida, assim, não havia tanto, as redes sociais estavam engateando ainda, e não havia tantos perfis, assim, a gente estava mais à mercê mesmo da grande mídia, né? E aí o que a gente tem, a cobrança em cima do que acontecia no Vasco era muito pequena. O que a torcida fazia, muitas vezes não chegava. O Vasco era um clube muito fechado. E aí, com a ausência desses perfis naquela época, por exemplo, o que acontecia? Havia um marasmo muito grande, as coisas não andavam, e da grande mídia a gente só tinha, no máximo, assim, quando acontecia uma coisa, uma derrota para o 15 de Campo Bom, uma derrota para o Baraúnas, coisas assim bizarras que aconteceram com o Vasco naquela década, o 7-2 para o Atlético Paranaense, que foram coisas que antecederam o primeiro rebaixamento, que eu acho que já foram preparando o primeiro rebaixamento. O que a gente via em muitos setores da imprensa era galhofa em cima do Vasco também. Então, e aí, quando surgiram os canais, claro que cada um tem um posicionamento, eu não concordo com todos, eu gosto mais do posicionamento de uns, gosto menos de outros, né? Claro, isso sempre vai acontecer, mas eu acho que, no geral, o que acontece é que a cobrança hoje é maior em cima do... Não sei se surtiu efeito, acho que não, porque o Vasco é uma fonte inesgotável de confusões e
e de problemas e de escolhas erradas, mas pelo menos a pressão é maior, a cobrança é maior, né? Além de os perfis, no geral, conseguirem, assim, manter a chama acesa, né, do torcedor e tentar... Eu, por exemplo, tento fazer isso lá às vezes, né? Tentar elevar um pouco a autoestima do torcedor que está tão combalido durante esses 25 anos de fracassos, né? E aí a gente vê anos horríveis na história do Vasco, como 2021, que foi um ano tétrico, anos muito ruins em que a gente, pelo menos nesses canais, nos perfis, nas coisas que escreviam, nesse grande... nessa grande variedade de opiniões que a gente tem, pelo menos a gente conseguir ali se identificar com um posicionamento ou outro para manter essa chama acesa, né? Que é uma coisa até surpreendente o Vasco manter a chama acesa da torcida durante tanto tempo. Eu acho que outros grandes clubes aí, que ficam se gabando de algumas coisas aí, não iam conseguir manter durante tantas décadas uma torcida de tamanho tão grande, uma torcida tão presente e participativa como a do Vasco. E eu acho que os perfis, os canais, têm uma parcela de contribuição quanto a isso aí. Entende? Eu acho que é uma participação importante. Mas, assim, quanto à parte política, eu acho sim que um influencia para um lado, influencia para o outro, mas acho também que não tem essa... Eles não têm essa capacidade de... também tão forte de fazer a cabeça das pessoas. As pessoas têm liberdade para votar como quiserem, e eu acho até que cada perfil tem liberdade também de fazer uma escolha, né, que às vezes pode nem ser certa, a gente não sabe, né, às vezes a gente pensa que uma coisa vai ser boa para o Vasco e acaba não sendo, como já aconteceu recentemente. Eu mesmo pensei, eu supus que o Salgado fosse ter um mandato muito bom, e acabou não tendo, foi um mandato ruim, né, a gente também às vezes erra nas nossas avaliações. Não, com certeza, Rafa, e eu concordo com você em tudo que você disse aqui. Eu acho que esse papel ele é muito importante. Uma coisa que você falou que eu acho que sintetiza muito essa coisa, manter a chama acesa. Eu acho que essa é, de fato, a principal contribuição, porque cria uma mídia alternativa forte, que permite o Sim. torcedor se sentir incluído nela, sem depender daquilo que você falou bem ao começo da resposta ali, né, do interesse da mídia tradicional, que a gente sabe que tem seus clubes preferidos e tudo mais. Mas, além de manter a chama acesa, eu acho que uma importância muito grande desses perfis, e aí volta um pouco nas perguntas iniciais, é claro, mas é entender o clube de uma forma analítica. Uma coisa pequena, um detalhe, assim, né? Mas que eu acho que sintetiza esse meu pensamento, por exemplo, o quão corriqueiro virou a gente ter a análise do balanço financeiro do clube. Antes não se tinha isso, difundido Sim. amplamente na torcida. Exatamente. Era uma coisa muito casual, era o grupo político que pegava e fazia ali. Então, até mesmo, muitas vezes, uma forma parcial e tudo mais, né? Eu vejo muitas páginas fazendo. Então, é um pequeno detalhe, tem vários outros aspectos que você pode perceber ou não, eu também posso perceber ou não, enfim. Mas, agora indo para a sua profissão, né? Como professor, você agora escreve de forma crônica sobre o Vasco, e a sua experiência pessoal como alguém que faz isso, o quanto que isso te ajuda a entender o momento do clube de uma forma mais analítica, te traz essa visão mais técnica e te desprende um pouco da passionalidade do torcedor, por assim dizer? Eu acho que ajuda, assim, o fato de ser professor, né, porque eu acabo encarando o ato de escrever a crônica como se eu estivesse preparando uma aula, né? Sempre que eu preparo uma aula, eu procuro pensar no que é mais importante a ser dito acerca daquele assunto, né? Qual é o X da questão? Como é que eu posso fugir do óbvio sem deixar de dizer o que tem que ser dito, né? Sob que prisma eu devo discorrer sobre aquele assunto? Então eu sempre fico imaginando isso. E sempre imagino como vai ser também a recepção dos meus alunos. Então na crônica eu acabo fazendo o mesmo. Eu tento enxergar qual vai ser o ângulo mais proveitoso para eu poder ter justamente essa postura mais analítica, e fico imaginando como vai ser a recepção dos leitores também, né? Dependendo da forma como eu vou abordar o assunto. E esse ato de pôr no papel as contradições e a complexidade do universo vascaíno, ele ajuda, sim, a que a gente tenha uma opinião que
não beire ali o muito categórico, muito taxativo, porque quando a gente tenta pôr no papel a complexidade do Vasco, a gente percebe que é muito difícil, né? É uma situação assim que já vem de décadas e às vezes a gente fica procurando um culpado aqui, outro ali, e a gente percebe que o que acontece é um revezamento infinito de culpados, e aí a gente relativiza um pouco as coisas e percebe o quão complicada é a situação do Vasco mesmo. Então, escrever realmente me faz entender melhor o Vasco, porque é difícil entender o Vasco. E, às vezes, é árdua a tarefa de encontrar um ângulo para conseguir abarcar toda essa complexidade. Não é fácil, porque, às vezes, a gente olha para um fato concreto, o Vasco levou uma goleada. E aí a gente tende a pensar que tem que falar só do que aconteceu ali no campo, mas existem tantas coisas por trás, né? Tantas coisas ancestrais que acabaram resultando naquele evento, naquela partida horrorosa que o time fez, que aí você tem que pesar os fatores ali para ver o que você vai falar só do que aconteceu ali, da falha do zagueiro, ou você vai falar de uma trajetória de anos que acabou trazendo essa fragilidade para o time na atualidade, né? Porque é uma coisa que já vem de longa data. E aí, realmente, o fato de ser professor e preparar as aulas e tentar escolher a abordagem me ajuda, assim, na hora de escrever e de tentar compreender a complexidade e as contradições do Vasco. Não, perfeito. Eu imagino, porque você acho que exemplificou da melhor forma possível. Você prepara uma aula, né? Então você consegue ver aquilo como um objeto, de fato, de debate, você consegue se desprender. Claro, eu tô projetando isso, enfim, mas você consegue trazer uma visão mais lúcida da coisa, uma visão mais direta. Eu, pelo menos, sinto um pouco disso também aqui no Analisa Vasco. E a gente, assim, eu tô longe de ser um professor, né? Eu sou um mero estudante de jornalismo, mas eu imagino para você como professor como isso é benéfico para a sua visão sobre o clube até mesmo, né? E bom, a gente falou bastante sobre a parte filosófica do projeto, acho que deu para entender bem as suas ideias por trás dele e tudo mais. Eu queria saber qual o seu objetivo para o projeto, no sentido de alcance, ou até de filosofia, se tem um objetivo assim, eu quero impactar dessa forma, como é que você tem isso em mente? Eu penso, desde o início, eu imaginava poder um dia também, além de produzir aquele conteúdo ali na internet, no Instagram, eu imaginava conseguir escrever um livro, só que eu fico sempre com a questão do tempo, né? Eu sei que eu poderia talvez reunir algumas crônicas e colocar num livro, isso me daria uma grande satisfação, mas às vezes eu fico pensando o seguinte, mas as crônicas que estão ali, as pessoas já leram ali, né? Será que elas vão se interessar em comprar um livro que tem crônicas que elas podem ler de graça na internet? Aí eu fico titubeando, eu fico pensando em colocar um conteúdo novo num eventual livro e usar, né? Eu sempre pensei ao longo desses 5 anos em usar o próprio Instagram ali, o perfil, para poder fazer propaganda desse livro que até hoje eu não consegui definir exatamente como vai ser, mas eu tenho muita vontade de escrever um livro, né, com temática vascaína e aproveitando de alguma maneira essas crônicas. Eu tenho vontade também queria ter a oportunidade de alcançar mais pessoas, né? Mas foi uma escolha que eu fiz de concentrar mais no texto, de procurar menos o vídeo, porque eu acho que é a visão que eu tenho, pelo menos. Eu acho que fazendo vídeos, talvez eu fosse apenas mais um, assim. Eu acho que talvez eu consiga dar uma contribuição maior escrevendo, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? E como eu te falei, já tinha alguma experiência pregressa em produzir textos de temática futebolística, então eu fico ali ganhando seguidores aos pouquinhos, assim, mas eu queria alcançar um público maior, né, poder interagir mais, se bem que eu acho que os seguidores que eu tenho são bastante fiéis, interagem muito, isso já estou bem satisfeito com o alcance que eu tenho hoje em dia, embora talvez fosse melhor, assim, alcançar mais pessoas, né. E uma coisa que eu tenho muita vontade também de fazer é um dia poder escrever uma crônica sobre um título, né, finalmente, porque desde que eu comecei
a escrever sobre o Vasco. A gente não ganhou nenhum título ainda, aliás, desde 2016, né? Se a gente não contar a Taça Guanabara de 19, que é um título menor, assim, né, de turno. Então, um título mesmo, tem desde 2016 foi o título carioca, e desde o início do Vascaíno Crônico não tivemos título algum, porque a gente começou em 2020. Ia ser muito bom poder, e eu espero que não demore tanto, escrever crônicas sobre um título, né? Porque são as crônicas das quais eu mais gosto de escrever. Quando o Vasco encerrou o jejum de 14 anos de vitórias sobre o Corinthians, pô, aquela crônica foi uma das crônicas mais prazerosas de escrever, porque era um dos meus objetivos de vida, era ver o Vasco vencer finalmente o Corinthians, que não aguentava mais, e sempre fui muito traumatizado com o que aconteceu ali em 2011, 2012 até, que na Libertadores também aconteceram coisas bem estranhas ali, e quando o Vasco venceu, e eu fui ao jogo, inclusive, eu pude escrever uma crônica, assim, bem apaixonada ali sobre aquela vitória sensacional no ano passado, na época do Rafael Paiva. Não, maravilha. Não, esse objetivo do título eu compartilho com você. Poder falar de um título, escrever, eu não vejo essa hora, né? E dentro desse sentido de ainda objetivo, né, para o perfil, você, claro, citou o livro, que você tem esse desejo, e você menciona que você tem essa coisa do vídeo, que talvez fosse uma coisa de maior alcance, claro. Você pensa em algum momento transformar o Vascaíno Crônico, por exemplo, num site, ou então migrar para o canal do YouTube, onde talvez pudesse ter um alcance maior, mas aí, claro, mudaria o formato, né, porque viraria vídeo, algo nesse sentido, visto? Às vezes eu cogito, Eduardo, só que eu acabo sempre desistindo porque eu acho que eu não teria tempo, entendeu? Eu acho que eu não conseguiria conduzir a coisa dessa forma porque me faltaria tempo, mas eu já cheguei a cogitar. Eu não entendo muito das ferramentas, assim, não sou perito nisso, mas tenho meu filho aqui que até poderia me ajudar, ele gosta muito ele já teve um canal de YouTube também, no caso ele falava de futebol americano, que ele se amarra, e ele entende muito dessa ferramenta, e ele poderia me ensinar, assim, me ajudar, só que eu acho que eu não teria tempo, entendeu? Talvez se eu fosse fazer com outras pessoas, mas mesmo assim aí seria um compromisso, né, seria uma coisa mais, e eu não sei se eu conseguiria me dedicar às outras atividades da minha vida com o mesmo afinco, com a mesma atenção, né? Aí eu acabo desistindo, mas às vezes eu cogito, ou pelo menos fazer alguns videozinhos, alguns reels e tal, às vezes eu penso, mas aí acabo sempre desistindo porque as coisas vão acontecendo, tem muita coisa para fazer, e aí o texto, pelo menos eu consigo em qualquer lugar, estou num tempo vago na escola, de repente eu chego ali, pego um papel, uma caneta, escrevo, e o texto sai, entendeu? E não me toma tanto tempo assim, eu consigo fazer em uma hora e pouco, e aí isso pela praticidade, né, do texto, de poder escrever em qualquer lugar, em qualquer situação, eu acabo fazendo só nesse esquema mesmo, mas por vezes eu penso em outras coisas, mas por enquanto eu não consegui. Ah, entendi, perfeito. Uma dúvida pessoal minha, seus alunos, eles conhecem o seu perfil, já reconheceram algum texto seu, e como é que foi essa reação deles, essa vez que eles chegaram e contaram para você que virou lá o perfil? Conhecem. Eu tenho muitos alunos lá seguindo, tem até alguns ex-alunos, tem até alunos de longa data, assim, de 2002, 2001, alunos que eu comecei a dar aula em 98, né? Então tem alunos até bem de muito tempo atrás que já me seguiam no perfil pessoal, assim, aí eles viram que eu estava fazendo Vascaíno Crônica, sendo vascaínos principalmente, eles passaram a seguir a página, né? E aí eu interajo muito lá com vários alunos, tanto os de hoje quanto os do passado, né? Principalmente os vascaínos, embora tenha um ou outro de outros clubes lá também, que só por me conhecerem também me seguem, mas a maioria vascaíno. É bem legal, assim, eu tenho muito aluno vascaíno, a gente conversa muito, sempre conversei muito, sempre falei muito de Vasco, inclusive nas aulas, né? Eu sempre dou um jeito de inserir o Vasco na discussão lá, dou algum exemplo que fale de Vasco e tal. Eu sempre arrumo um jeito de falar de Vasco, tô sempre trazendo o Vasco para a sala de aula, assim, né? Eu acho que até que eu já converti alguns alunos aí para a torcida do Vascão aí, com certeza já. Maravilha, não, isso é importante, esse recrutamento é crucial, com toda certeza. Bom, e para a gente fechar, uma pergunta mais teórica, né? Se você voltasse lá no começo, na criação do Vascaíno Crônico,
você mudaria alguma coisa na trajetória que você teve até hoje? Olha, Eduardo, eu acho que não, cara. Eu tô bem satisfeito com o rumo que a coisa tomou, né? Às vezes é uma coisa que me dá muito prazer, né? Eu acho que eu fiz do modo como eu pude fazer e como eu tinha vontade de fazer. Eu sempre tive vontade de fazer isso. E eu acho que eu fiz exatamente do jeito que eu queria, sabe? E eu acho que eu não mudaria, não, porque é uma coisa que como eu te falei, eu cheguei a escrever para Trivela, na época lá, início do século, eu tinha uma coluna lá chamada Copas Europeias, e eu gostava muito também de escrever, acho o máximo, assim, Champions League e tal, eu escrevia sobre os jogos, só que sempre faltava alguma coisa, eu adorava escrever, mas eu gostava, pô, eu queria sempre falar de Vasco, mas não tinha espaço, porque ali era mais futebol internacional, né? Mas eu sempre tive vontade demais de falar de Vasco. Teve até uma ocasião em que, porque houve uma época em que a Trivela teve uma revista impressa, né? Foi ali por volta de 2007, 2008. E aí, uma vez eu propus uma pauta e eles aceitaram. Eu fiquei felicíssimo, porque qual era a pauta? Era uma matéria, uma reportagem sobre na época, né, 60 anos do título do Vasco no Sul-Americano de 48. Então eu escrevi uma matéria de 3 páginas para a revista. Pô, foi a coisa que eu mais gostei de fazer. Eu adorava trabalhar para eles lá, gostava muito de escrever os textos, mas esse aí foi disparado que eu mais gostei de fazer, porque foi sobre o Vasco, né? Então eu fiz uma pesquisa muito pormenorizada, é, procurei na época atletas que ainda estavam vivos. Acho que só o Friaça estava vivo na época, né? O Friaça que foi o artilheiro do Vasco na competição, inclusive, em 48, ele estava vivo ainda na época. Eu fui à cidade natal dele, onde ele estava morando na época, para fazer uma entrevista lá. Fui à Biblioteca Nacional. Na época não tinha tanto jornal, não tinha tanto acervo de jornal na internet. Então a gente tinha que ir na Biblioteca Nacional mesmo, procurar jornais antigos. E eu adorei fazer aquela matéria, né? E só que foi uma coisa que aconteceu uma vez lá e depois não deu para continuar falando só de Vasco. Mas aí quando em 2020 aconteceu isso, pô, uma coisa que deu prazer demais, né? Poder falar de Vasco sempre, que é uma coisa que eu já sempre fiz com meus amigos, com meu filho, com meus familiares, e algo do qual eu sempre gostei demais, e poder fazer isso com mais gente, né? E ainda por cima exercitando a escrita, que sempre foi uma paixão, é algo que eu acho que eu não mudaria nada nesse percurso. Tá bem de acordo com o que eu penso e com a linha que eu pretendo seguir daqui para frente também. Maravilha, Rafa. Obrigado pela entrevista. É sempre uma honra receber vascaínos aqui. E eu, pessoalmente, gosto muito do Vascaíno Crônico, então é uma honra pessoal minha poder trocar essa ideia aqui com você. E deixo esse espaço para você, quiser fazer alguma consideração final. E eu, pessoalmente, quero que você indique a rede social do Vascaíno Crônico, arroba, para o pessoal que estiver vendo aqui a entrevista, quiser conhecer o perfil, ter a indicação correta para ir lá. Valeu, Eduardo. Obrigado. Arroba Vascaíno Crônico, né? Lá no Instagram, estou lá desde 2020. Convido todo mundo a dar uma passada lá, ler algumas crônicas. Se gostar, quiser seguir a gente, vai se juntar a esse grupo aí que já está lendo minhas crônicas desde 2020. É uma coisa assim que eu pretendo fazer ainda por muito tempo. E queria te agradecer muito pelo convite. Obrigado pelas suas palavras. Parabéns pelo seu trabalho no Analisa Vasco. Acho que eu tenho acompanhado sempre as notícias, as crônicas, os textos que vocês colocam lá, as análises, né, tanto por vídeo quanto por texto, e tenho gostado bastante do trabalho também. Parabéns. Você está fazendo um excelente trabalho lá, tenho acompanhado também. E muito obrigado aí pela oportunidade, muito obrigado pelas palavras, por acompanhar o Vascaíno Crônico também. Valeu, um grande prazer falar contigo. É isso, a gente fica por aqui. Muito obrigado a você que viu essa entrevista até o final. Eu refresco o pedido de você nos seguir nas nossas redes sociais, todas sob o arroba AnalisaCRVG. Também, claro, de você deixar o like nesse vídeo, de você se inscrever, caso você tenha gostado, porque isso passa para o YouTube o recado de que você gostou e que você quer ver mais vídeos como esse, não somente do Analisa Vasco, mas também de outros canais do YouTube que façam conteúdo parecido com esse daqui. Não menos importante, a gente convida você a conhecer o nosso site analisavasco.com, vai estar aqui na descrição, e também a entrar no nosso grupo de WhatsApp para torcedores do Vasco,
A gente está também aqui na descrição. E, mais importante disso tudo, conheça o trabalho do Rafa Martins, está aqui na descrição a página dele, o Vascaíno Crônico, é parceiro aqui do canal, portanto, a gente recomenda fortemente esse trabalho que é feito por esse. Tamo junto, valeu e até a próxima.